Se você quiser saber como migrar para a carreira de QA em 2025, entender exatamente o que você precisa aprender, e não só isso, quais tecnologias e quanto dessas tecnologias você vai precisar aprender para poder entrar na área de QA em 2025. Eu tô aqui justamente para poder dar esse presente para vocês. Caso você não me conheçam, oi, eu sou o Manny, QA Engineer há quase uma década, já tem muito tempo que eu tô trabalhando com isso. E aqui na Lumistack você aprende tudo sobre a área de QA e como migrar para ela, tá certo? Então se você tem interesse em migrar para a área em 3 meses, conseguindo alcançar salários de até 4K, já segue a gente porque é sobre isso que a Lumistack é. E galera, vocês perceberam que hoje a gente tem coisas diferentes. Hoje é Natal. Aliás, é véspera de Natal. E eu queria deixar aqui meus Feliz Natal pra vocês, tá bom? Mostrar aqui pra vocês que quis mudar um pouquinho. Não foi grande coisa, mas pelo menos não passou em branco. Da última vez eu não consegui fazer nada, dessa vez eu queria muito fazer uma coisa. E vocês estão vendo que eu tô barbudo pra caramba, né? Então já tô quase um Papai Noel aqui. Eu não sei, sinceramente, se a minha orelha tinha que ficar pra dentro ou pra fora, mas eu achei que pra fora eu fico muito orelhudo, então eu vou deixar pra dentro. Então, ó, se você tá interessado em entender como migrar pra área em 2025, vamos ver nesse vídeo. Bora! Então beleza, time. Vocês já ouviram aqui a introdução, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês justamente como se tornar um QA em 2025, tá? Eu vou tentar falar sobre tudo que você precisa aprender dentro da área para se tornar um QA Júnior, para quando você entrar como QA Júnior você está preparado, né, necessariamente, né, o que você vai aprender aqui é ser um QA Engineer. Fica tranquilo, você não precisa de faculdade para isso, a gente chama de QA Engineer porque é o jeito que o mercado chama essa área, tá certo? Então vamos lá. Se você está querendo começar 2025 de um jeito bom, estudando algo que realmente vai fazer a diferença para quando você se tornar QA, eu diria para você começar estudando sobre testes de software. Galera, eu sei, teste de software, às vezes você que está chegando agora não faz a menor ideia do que necessariamente significa teste de software, mas fica tranquilo. Existem alguns lugares que você pode consumir sobre essa informação e, óbvio, eu tenho até uma leitura, caso você queira, eu vou passar para vocês e é gratuita, tá bom? Ela vai ajudar muito para quem está começando, até mesmo para você se situar em relação à área de qualidade. Mas, gente, teste de software, para você que não entende, é justamente a base fundamental dentro da área de qualidade. Entender sobre testes de software, entender sobre estratégias de teste, elas são necessariamente o que te torna um QA. Então você pode ser um QA às vezes trabalhando com testes manuais, você pode ser um QA às vezes trabalhando só com testes automatizados e com programação. Mas, cara, se você não tem um fundamento, se você não tem a base de teste de software, então, infelizmente, eu vou ter que te dizer que você ainda não é um QA completo, tá? E eu tô querendo dizer isso não para te botar para baixo, mas justamente para você entender o quão importante é entender sobre testes de software, tá certo? Galera, teste de software é literalmente você entender sobre contextos de testes diferentes e não somente isso, mas também entender sobre estratégias e formas de testar um sistema de diferentes formas, tá? Então você que está aí trabalhando, pense uma coisa, quando você está falando sobre teste de software, você pode testar vários tipos de teste de software. Então, entenda que entender essa base sobre esse fundamento que é tão importante, justamente porque quando você precisar trazer estratégias de teste de software para aplicações diferentes, por exemplo, às vezes você trabalha com e-commerce e depois você vai trabalhar com aplicativo de banco, ou você vai trabalhar com um aplicativo como, por exemplo, Uber, ou você vai trabalhar com um tipo de sistema web que é mais focado em gerenciamento de usuários. Pode ser. Então você precisa entender como as estratégias de testes funcionam para que você possa aplicar elas de forma customizada para cada tipo de produto e time que você trabalhar. Tá certo, galera? Por que eu tô querendo te dizer isso? Você fala assim, poxa, Manny, mas eu testo manual, eu entendo sobre teste de software. Pode até ser. Teste manual com certeza faz parte do que a gente entende como fundamentos de teste de software. Mas entenda que saber como estruturar um bom plano de teste para um time, entender como estruturar os seus casos de teste, as suas estratégias de teste, quando que vamos rodar a regressão de teste, quando vamos rodar um smoke, o que vai ser definido aí dentro das reuniões, como que quando que você vai fazer o teste necessariamente de uma funcionalidade. O time todo testa, só o QA vai testar no final da ponta. Eu estou participando, por exemplo, de todas as reuniões, da retrospectiva, eu estou participando do refinamento, da planning, para poder tentar trazer diferença ali na criação desse produto antes mesmo de eu começar a testar. Então, tudo isso faz parte de estratégias de testes e também faz parte de metodologias de teste.
Isso é muito importante se aprender. E sinceramente, galera, eu quero que vocês entendam, se você tá com medo, que às vezes isso pode ser um pouco difícil, não, sinceramente essa é a parte mais fácil de aprender, na minha opinião, porque é teoria. Então teoria você vai, obviamente, ler, você vai estudar e você vai entender como coloca e depois você vai ter que colocar lá na prática. E a teoria, felizmente, ela funciona muito bem como na prática. Não tô querendo dizer necessariamente que você não vai encontrar empecilhos ou precisar customizar algumas coisas ou outras, mas se você entender como trazer uma estratégia de teste para um time, vai ser muito mais fácil para você entender fazer isso para outros times também, mesmo que seja diferentes produtos ou até mesmo empresas, né? E você vê como isso é importante? Uma pessoa sem isso não consegue criar testes automatizados bons, uma pessoa sem entender esses fundamentos não consegue ser um bom tester manual, porque isso vai fazer com que ele fique focado ali em testar manualmente e não necessariamente vai criar uma estratégia de teste para aquele time. Tá certo? Então, vejam como isso é importante, tá? Eu sei que eu tô batendo muito na tecla, mas eu quero te dizer que é isso que te transforma num QA. Então, e isso que faz você principalmente passar nas primeiras vagas, tá? Quando você tá fazendo entrevista, é esse tipo de informação que vai fazer você passar nas primeiras vagas. Além disso, dentro de teste de software, eu vou falar algumas metodologias de teste de software que são muito utilizadas no mundo de hoje, que são legais de você estudar. Para começar, só quero deixar um disclaimer aqui, faz um alertinho aí para mim, Edu. Eu não quero que você foque em estudar necessariamente essas metodologias. Eu só tô pontuando que, se você quer estudar sobre teste de software, né, estude antes os fundamentos, entenda muito bem como os fundamentos funcionam. E aí, se você achar um tempo e tiver interesse, vá pesquisar um pouco sobre essas metodologias, tá? Lembrando, essas metodologias que eu vou trazer para vocês, muitas vezes a gente vê elas empregadas em ambientes, né, e processos Scrum, processos ágeis, né, no geral. E eu falo Scrum porque é o processo ágil mais utilizado, Scrum, Kanban, basicamente, tá? Então, entenda que, talvez do jeito que eu falar, eu estou falando um pouquinho mais específico para processos ágeis, mas entenda que dá para colocar isso também até mesmo em empresas waterfall, tá certo? Duas metodologias que eu acho que você pode estudar como bônus é Shift Left e BDD, tá certo? Por que Shift Left e BDD? Shift Left, galera, tá sendo um tema que tá sendo muito abordado, principalmente desde 2022, que é um tema que tá sendo muito falado dentro da comunidade e dentro das empresas. Só para você ter noção, atualmente a empresa que eu trabalho é uma multinacional, e uma das coisas que nós estamos procurando fazer como meta em 2025, além de realizar vários bug fixes, ou seja, literalmente a empresa falou isso, fez uma reunião geral para essa empresa, né? Falando que o que a gente vai trabalhar dessa vez serão bug fixes para poder deixar o nosso aplicativo, né, nossa aplicação mais confiável, mais reliable. E não só isso, eles também vão aplicar a metodologia Shift Left, que é justamente a metodologia que eu estou aplicando nos meus times atuais. Essa metodologia, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, se você quiser ver em mais detalhes, mas ela é uma metodologia que está vindo em crescente desde 2022, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, mas agora eu vejo que tem empresas focando nisso, sabe? Tipo, eles vêm colocando isso dentro dos requisitos ainda das vagas. Então entender sobre Shift Left e como você coloca essa metodologia, né, de qualidade sempre mais à esquerda, né, qualidade o quanto antes, melhor. E você vai estar preparado para entrevistas que vão falar sobre isso, tá certo? E a outra que eu comentei é o BDD. A gente também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado. O BDD é justamente uma metodologia aí que ela trabalha muitas coisas, tá? Não necessariamente eu acho que ela é uma metodologia que vem ganhando mais destaque atualmente, mas ela é uma metodologia que ela é muito falada há muito tempo. Então, desde que eu tô na área, né, mais ou menos, eu ouço falar sobre BDD, eu vejo empresas aplicando BDD de forma legal, e eu vejo empresas não fazendo a menor ideia de como aplica o BDD, e realmente fazendo coisas que não tem sentido com o que a metodologia diz, tá? Então, eu não acho ela a metodologia mais legal do mundo, não acho que ela faz toda a diferença. Eu acho que ela tem princípios muito bons, e saiba, ela tem princípios que vêm justamente do Shift Left, que é uma metodologia muito importante hoje no mercado, né? E então é por isso que eu gosto dela, porque ela vem de uma metodologia que eu gosto. Porém, entenda que hoje em dia as empresas elas não estão aplicando com tanta frequência, assim, não estão falando tanto de BDD mas pode ser um assunto quente que pode vir na sua pauta aí de entrevista. Então eu diria para você dar uma estudada, dar uma visitada. A gente tem um vídeo bonitinho com o filé das informações na Lumistack.
tanto falando sobre Shift Left quanto falando BDD, tá? Então dá uma olhadinha lá, garanto que vai fazer diferença para você. E gente, agora voltando aí sobre teste de software, tá vendo? Eu tô passando muito tempo nesse tema porque eu realmente acho ele muito importante de ser abordado agora. Então, falar sobre teste de software e aprender os fundamentos é muito importante. E eu também quero que você saiba, eu falo sobre isso todos os dias aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo com conteúdo que eu tô falando sobre teste de software, fundamentos de teste de software, porque eu sei que é a coisa mais importante dentro da área de qualidade, é isso que te transforma num QA, tá bom? Então, pode contar comigo para aprender, mas se você quiser um conteúdo a mais para você poder ler e para você poder consultar e ver, eu indicaria o sílabus da certificação CTFL. O sílabus, para quem não sabe, né, sílabus é uma palavra que realmente significa livro de estudos, né, livro de treinamento, manual de treinamento ali, para uma certificação, tá? E o legal desse sílabus é que ele é disponibilizado gratuitamente pela própria ISTQB, né, ou no caso a BSTQB, que é o órgão brasileiro, né, de qualidade, e você consegue estudar por ele, tá bom? Então eu vou deixar aqui linkado também esse link. Eu vou deixar aqui linkado o link. Eu vou deixar aqui também no post o link para você poder acessar e ir lá baixar o sílabus, tá certo? Entenda que ele é um documento de estudo, então pode ser que ele não necessariamente é o documento mais incrível do mundo para poder estudar, mas eu te garanto que o conteúdo que tem dentro dele é muito valioso, tá bom? E é gratuito, então vale a pena. Então vamos lá, o segundo tema que eu acho que você precisa saber como que há para iniciar na área, tá certo? Então se você quer iniciar na área, o segundo ponto que você precisa aprender é exatamente uma coisa que a gente já mencionou aqui, processos ágeis. Pois é, galera, processos ágeis são processos justamente mais utilizados dentro do mercado, tá bom? É justamente esse o motivo pelo qual eu falo que a gente tem que estudar. Não necessariamente é trabalho do QA cuidar do processo de agilidade ou do processo Scrum que a gente está vivendo ali no time, porém, como isso faz também parte da qualidade e isso ajuda muito na cultura de entrega de produto, né, e delivery de sistema, de software, nós temos que lembrar que o processo ágil é nosso amigo na hora de trazer qualidade, tá certo? Então, você entender como funciona o processo ágil, como funciona os rituais dos processos ágeis, né, as reuniões, a daily, refinamento, planning, tudo isso vai fazer com que você consiga se colocar como QA dentro da empresa de uma forma muito mais eficaz. Além disso, né, faz parte do Shift Left, por exemplo, que é a metodologia que a gente já mencionou ali atrás, se deixar bem posicionado dentro de reuniões como refinamento, como planning, para que você seja um ponto focal de qualidade e sempre esteja garantindo a qualidade daquele produto que vai ser desenvolvido ainda, né? Então isso ajuda muito, criando, tipo, tudo que você puder de documentar e ter ideias em relação ao que pode acontecer com aquele produto enquanto vocês estão fazendo a concepção dele, a descrição dele para o desenvolvedor fazer o desenvolvimento, vale a pena. E isso tudo você faz aprendendo sobre processos ágeis, porque você vai saber como que vai acontecer cada tipo de ritual, qual que é o ritual mais importante, o que que você tem que falar em cada um desses rituais, tá certo? E óbvio, eu sempre tento trazer isso, eu já trouxe vários vídeos falando sobre Scrum, sobre metodologias ágeis, vocês podem olhar aqui dentro da Lomstack. A gente tem uma biblioteca muito rica sobre isso justamente porque é importante, tá? E é o que eu falei, existem outros tipos de processos que você pode trabalhar, né? Tem um processo waterfall, que seria mais antigo, porém eles não são mais tão utilizados hoje no mercado. Sinceramente, dos 10 anos que eu tenho de trabalho como QA, né, eu venho trabalhando com processos ágeis, já tem pelo menos 7. Então, e eu nunca entrei em um trampo que não era processo ágil. Claro, né, sempre tem um lugar que fala que tá trabalhando como ágil, mas no final das contas não é bem ágil. Mas entendam que isso é uma questão aí também de acontece. Isso pode acontecer em qualquer empresa. Mas saiba que se você estudar sobre processos ágeis e estiver preparado, entender como que funciona o dia a dia de um QA, basicamente, o que você tem que estar olhando, como que você se prepara para ele sendo um QA, é o que vai te fazer se destacar muito, tá? Não necessariamente entender de processos ágeis vai te conseguir a primeira vaga, mas entender de processos ágeis vai fazer com que você consiga ter uma entrevista muito mais fácil com o seu recrutador, né? E até mesmo com o entrevistador ali técnico que você estiver fazendo, porque ele vai entender que você entende de processo. Entendendo de processo, um QA ele é muito mais poderoso, muito mais estratégico. E você deixa de ser só um QA ali que vai necessariamente fazer testes manuais, ou às vezes até fazer teste manual e automação. É isso que vai definir você ser realmente um QA engineer. Um cara que está pensando em toda a cultura, e todo o processo dentro da empresa,
tá bom? Então pensar em tudo isso é muito, muito legal. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre processos e teste ágil, né, eu acho muito importante, eu acho que você pode ler um livro, infelizmente eu só encontrei ele em inglês, tá? Eu não encontrei ele em português. Quem sabe um dia a gente consiga ter esse livro em português, ou se eu não tô achando e você aí achou, deixa aí nos comentários que eu vou repostar porque eu nunca achei, tá bom? Para poder comprar. Um livro muito legal para você poder ler, caso você tenha interesse, que tá em inglês, é esse livro aqui, Agile Testing, tá certo? Então, eu sempre recomendo ele, e esse daqui é o Condensed, tá? Ele é um livro bem menor, porque o Agile Testing mesmo inclusive são 2 livros, né, de Agile Testing de práticas mesmo, um guia prático tem 600 páginas. Esse daqui eu sempre indico porque ele é fininho, você vai ter um conceito muito, muito legal, principalmente se você está começando na área, ou até mesmo se você é pleno, sênior, se você nunca leu isso daqui te ajuda muito a entender como que as coisas funcionam e como que você pode colocar em prática algumas coisas para poder melhorar o processo das suas empresas em relação ao teste. E qualidade, né? Então, pessoal, é por isso que eu indico, tá certo? Você estudar um pouco mais sobre o processo Scrum. Não necessariamente você precisa aprender a ferramenta como, por exemplo, Jira, Trello, mas eu diria também para você dar uma olhadinha nisso. Aprender sobre Jira, aprender sobre Trello, né? Qualquer uma dessas que vale a pena porque são muito utilizadas no mercado, principalmente Jira, tá? E Jira é a ferramenta mais utilizada aí de gerenciamento de projetos, né? De tarefas para o desenvolvimento e a gente usa muito focado, né? Pensando no ágil. Tá, então o Jira tem tudo a ver com isso, a gente também tem vídeo sobre Jira aqui, eu mostro como que funciona, é uma ferramenta super simples de usar e você como QA não precisa aprender tanta coisa assim, porque ela só é uma ferramenta que você vai utilizar para gerenciar suas tarefas, não é nada demais. E, óbvio, né, galera, entenda que você ser um QA mais estratégico te deixa numa posição muito melhor, tanto na entrevista como até mesmo para poder crescer dentro da empresa e realmente trazer qualidade para dentro do produto. Tá bom? Então é isso que você tem que entender e é por isso que eu bato tanto na tecla da parte de processos. Um QA, por mais que ele entenda de fundamentos de teste e saiba como aplicar eles no dia a dia, se ele não entender como o processo realmente funciona e o que você tem, qual que é o seu papel em cada momento desse processo, isso pode mudar muita coisa aí, tá certo? Agora, time, nós vamos falar aí justamente sobre outro tópico que eu acho muito importante você começar a estudar, tá certo? Se você quer aprender e se tornar um QA Engineer, para entrar como QA Engineer Júnior no mercado, e aí ter os melhores salários entre os QAs, tá bom? Porque isso é bem comum de as pessoas não saberem, né? Que tem vários tipos de QA, né? Como eu já falei, você pode trabalhar como QA manual, QA automatizado, né? Que faz automação. E tem o QA Engineer. Tem outros nomes também, mas basicamente eles vão culminar nesses 3 níveis. E o QA Engineer é o que faz tudo, ele faz os testes manuais, ele faz testes automatizados e ele trabalha junto com a estratégia do projeto, tá certo? Então, entenda, você ser um QA Engineer, começar como QA Engineer vai garantir que você comece na área aí ganhando de 3.500 a 5.000 reais, tá bom? Então é por isso que eu sempre foco no QA Engineer. Óbvio, você pode estudar para se tornar um QA Engineer e pegar sua primeira vaga, você começar a trabalhar como QA manual, ou você começar a trabalhar como QA automatizado. Tudo isso pode acontecer, porém, a gente sempre tá mirando no mais alto, porque caso a gente acerte outro, também vale a pena, tá? Os outros não pagam mal, óbvio, eles pagam menos do que o Engineer, mas ali como que o manual você vai estar ganhando de 2.500 a até mesmo 3.000, 3.500 reais, tá certo? Então, que seria o que paga menos, e de automação vai ser mais ou menos uns 4.000 reais também, quase que nem QA Engineer. O QA Engineer vai ter um teto aí um pouquinho mais alto. Lembrando, tá, galera, esses números, esses valores, eu não tô tirando da minha cabeça, eu tô tirando justamente do que eu sei que os meus mentorados conseguem alcançar, e não só isso, eu também tô tirando isso das informações como, por exemplo, de ferramentas como o Glassdoor, tá certo? Se você não conhece, é uma ferramenta aí que ela mostra a média salarial de cada uma das profissões, tá bom? Você pode ir lá dar uma olhadinha, você vai ver que eles vão ter valores muito aproximados, tá certo? E eu uso o Glassdoor já tem muitos anos também, tá? Acho que desde 2019 eu uso o Glassdoor para justamente entender como tá o mercado, quanto que ele paga, e dá para ver até em vários países. Se você não conhece essa ferramenta, ela é bem legal, tá bom? E é isso, galera. Um QA Engineer ele vai ganhar mais. E para você ser um QA Engineer, né, um QA Engineer realmente de respeito, você precisa saber automação, minimamente de automação focada em front-end, tá certo? Então você precisa aprender uma automação que costumam chamar de automação end-to-end, né? Ferramentas de automação end-to-end, como por exemplo, eu indico sempre 3, né? Você pode começar trabalhando com Cypress ou Selenium. Na minha opinião, essas são as duas mais importantes, tá certo? O Robot Framework cai também aqui, porque ele também é uma ferramenta muito boa, mas deixa eu explicar o porquê que eu falo dessas ferramentas, tá bom?
Atualmente, dentro da área de qualidade, nós QAs temos 3 linguagens que são as linguagens mais utilizadas no mercado, tá bom? Para a área de qualidade, né? Que é as que mais contratam no mercado dentro de qualidade. Por que acontece? Existem muitas linguagens e às vezes em desenvolvimento existem linguagens que estão para você desenvolver software, né? Desenvolver web, às vezes mobile. As ferramentas, né? As linguagens que você vai utilizar são diferentes das linguagens mais utilizadas de QA. Então, por exemplo, dentro de desenvolvimento, você vai ter um monte de linguagem, como JavaScript, TypeScript, Kotlin, Go, Ruby, Python, PHP, que mais? Deixa eu ver, Java, C Sharp, todas essas, se tem 9, assim, de ponta da ponta da cabeça, e você percebe que tem muita linguagem de programação que, sinceramente, todas elas são muito boas atualmente, tá? Elas são muito competitivas entre si, talvez umas melhores do que as outras, né? JavaScript é realmente muito difícil de competir porque é a linguagem mais utilizada no mundo, mas mesmo assim as outras têm uma empregabilidade muito boa para desenvolvedor. Agora, para QA não é a mesma coisa. Para QA a gente tem 3 linguagens que mandam, tá bom? E essas 3 linguagens são JavaScript, Python e Java, tá certo? Dentro da área de qualidade, essas são as 3 linguagens que mais contratam. Tem mais 2 aí que eu diria que seria Ruby e também C Sharp, tá bom? Mas de verdade, Ruby é uma linguagem que tem empresa que ainda usa, porque antigamente utilizava bastante, mas hoje em dia não é mais tão comum. E se você aprendeu qualquer uma dessas 3, para você aprender Ruby é super simples, você consegue aprender com certa facilidade, e a empresa vai entender que você não sabe Ruby, tá bom? E C Sharp, cara, eu já vi algumas vagas que pede C Sharp, tá bom, né, para você trabalhar com automação com C Sharp, mas elas são minoria ainda mais, tá? Então, assim, C Sharp é uma linguagem super legal, se você aprendeu Java, né, se você já sabe Java, C Sharp é super simples de aprender também, e mesmo que você tenha aprendido JavaScript ou Python, não vai ser tão difícil assim aprender C Sharp, tá? Ele é uma linguagem um pouquinho mais chatinha, mas eu diria que eu prefiro do que Java, sabe? Eu trabalhei algum tempo com C Sharp porque eu trabalhei com projetos de jogos, né, com a Unity, então eu conheço um pouquinho de C Sharp voltado para jogo, né? Mas eu gosto bastante da linguagem, é uma linguagem bem legal. Mas bem, é isso, galera. Então foquem nessas 3. Manny, preciso aprender Java, Python e JavaScript? Não, nada disso. Principalmente para você que está começando, você só precisa aprender JavaScript. É só isso. Entenda uma coisa. Aprenda só JavaScript, ou só Java, ou só Python, tá bom? Aprende uma e realmente estuda ela, tá? Você não precisa estudar um absurdo nela, mas você precisa estudar o suficiente para poder trabalhar com automação de testes aí com as ferramentas que eu já vou trazer. Mas entenda, não é porque você tem essas 3 linguagens que você tem que estudar as 3, não precisa. Eu, por exemplo, dessas 3, eu trabalhei com 2. Eu trabalhei já com JavaScript e eu já trabalhei com Java, tá bom? Assim, período muito pequeno com Java. Eu trabalhei também com Ruby, que foi justamente no começo da minha carreira, que onde Ruby estava um pouquinho mais popular na época para automação de testes. Porém, qual que é o problema, galera? Eu aprendi Ruby como minha primeira linguagem para poder trabalhar com automação. Depois eu aprendi Java, né? Eu já sabia um pouquinho de Java por causa da faculdade e eu aprendi a fazer automação em Java. Depois eu aprendi a fazer automação em JavaScript. Adivinha, eu aprendi justamente que meus trabalhos, eles pediam que eu aprendesse. Então quando eu entrei nessa vaga de Java, eu não sabia Java direito, mas eu sabia Ruby. Quando eu entrei na vaga de JavaScript para trabalhar com JavaScript, eu não sabia JavaScript direito, mas eu sabia Ruby e Java. Então as pessoas que me contrataram não sentiram nenhum problema em deixar eu estudar um pouquinho de JavaScript para poder trabalhar com ela. E além disso, galera, eu trabalho com JavaScript já tem mais ou menos 5 anos, tá? Acho que desde 2019 eu já trabalho com JavaScript. É a minha linguagem preferida. Eu gosto muito de JavaScript, TypeScript ainda nem se fala, é melhor ainda. E se eu pudesse, eu codava tudo em TypeScript, de verdade. Mas entenda que eu com TypeScript ou JavaScript, tá? Vou focar aqui em JavaScript. Eu trabalho com isso já tem 5 anos e o mercado continua me chamando e eu continuo encontrando vagas que continuam me contratando. Então, por quê? Porque JavaScript é a linguagem mais utilizada do mundo, tá certo? Então você não precisa se preocupar tanto assim, tá bom? Estuda uma delas, na minha opinião, sinceramente, JavaScript. E eu vou te falar o porquê JavaScript na área de tecnologia, ou melhor, na área de qualidade é o ideal. Justamente porque você vai aprender uma ferramenta que é uma das mais utilizadas no mercado, que se chama Cypress. Você talvez já tenha ouvido falar, eu já falei de Cypress aqui 1 milhão de vezes. E Cypress ele é uma ferramenta de automação de front-end, tá certo? Então você consegue fazer uma automação end-to-end justamente como se você fosse um usuário replicando um usuário na página web,
tá bom? E ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, na área de testes, né, e automação de teste. E não só isso, tá? Ele é uma ferramenta que, não, além de ser a mais usada, ele só aceita JavaScript. Se você quiser desenvolver uma automação com Cypress utilizando Java, Python, qualquer outra linguagem, você não pode, tá? Você só pode utilizar JavaScript ou TypeScript. Tá? Que no final das contas é basicamente a mesma coisa, assim, por vias de dúvida. Então, entenda que você aprender JavaScript, você tem acesso a essa ferramenta, que eu acho uma ferramenta incrível. E não só isso, ela é a mais simples de todas de aprender. Ela tem um mercado muito bom e ela é muito simples como ela funciona. A interface dela é excepcional e te ajuda muito, principalmente quando você está começando. Para você ter noção, eu tenho mentorados meus que começaram a mexer com Cypress, né? Eles começaram a estudar Cypress antes de estudar programação básica. Por quê? Porque o entendimento, né, que você precisa ter ali para construir com Cypress é só um passo a passo, você só precisa entender como funciona esse passo a passo, tá certo? Então, você entendendo essa lógica e como ele funciona, você vai falar assim, nossa, muito simples, porque ele é uma ferramenta simples de verdade, tá certo? Então, isso vai te abrir essa porta e vai ser muito mais fácil sua primeira vista aí com automação. Depois, eu diria que você pode também aprender outras ferramentas, né? Por exemplo, Selenium, é muito importante você aprender, ela é muito legal. E você também pode usar com JavaScript. Selenium, né, também é outra ferramenta tipo Cypress que faz automação e ela é bem mais antiga, inclusive a mais antiga das que eu citei até agora é Selenium. Selenium é uma ferramenta que ela funciona com vários tipos de linguagem, tá? Ela é um pouco mais velha, eu sinceramente acho ela um pouco mais lenta, ela tem os seus probleminhas, ela tem seus pontos bons também. Ela não é tão rápida quanto, por exemplo, Cypress ou Playwright, que é uma outra ferramenta de automação, né? Mas ela é muito, muito útil e ela é muito confiável também, tá certo? E o legal dela é que você pode trabalhar com ela com várias linguagens. Você pode trabalhar com Java, você pode trabalhar com Ruby, com Python, você pode trabalhar com TypeScript também. Se eu não me engano, tem PHP, Kotlin, C Sharp. Então, todas essas linguagens você consegue trabalhar utilizando Selenium, então ela é uma ferramenta muito, como posso dizer? É uma ferramenta muito mais aberta a outras linguagens. Então se você já sabe Java, já sabe Python, você poderia fazer uma automação de Selenium sem ter que se preocupar aí necessariamente com aprender JavaScript para aprender Cypress. Entendeu? Outra ferramenta que eu diria que é muito legal de você aprender é Robot Framework, tá certo? Robot Framework é especificamente em Python, tá certo? Você trabalha em Python e o legal é que ele pode fazer uma coisa muito interessante, que é se ligar, né, o Robot Framework consegue fazer aí meio que ele funciona como um middleware, né, basicamente, como se fosse uma capa aí de um livro, ele funciona como se fosse ali a parte que você vai ter que lidar da automação, só que você faz isso em Python e você pode escolher utilizar Playwright ou Selenium por trás, tá certo? Então eu acho o Robot Framework uma ferramenta muito legal para aprender. Lembrando, você só precisa aprender uma delas, tá? Eu tô te dando opções para caso você tenha aprendido linguagens diferentes, né? E óbvio, dentro da minha mentoria, por exemplo, eu ensino as duas. Os meus mentorados precisam necessariamente estudar as duas para começar no mercado de trabalho? Nem um pouco. Se ele estudar uma das duas, já tá mais que bom, ele já vai conseguir fazer entrevistas para entrar como QA Engineer, não somente como QA manual, né? E automação também. Então é por isso que eu sempre bato muito martelo também na automação. E lembrem-se, eu prefiro que você aprenda uma linguagem, uma ferramenta só, muito bem, do que aprenda todas elas e não entender nenhuma delas. E esse é um dos pecados, tá bom? Esse é um dos erros que muitas pessoas acabam cometendo. Primeiro, foca e aprende sobre testes automatizados com uma ferramenta, depois vai lá e faça com a outra, tá certo? Agora, galera, vamos falar sobre a última coisa que eu acho que você precisa aprender para entrar na área, né, em 2025, iniciando como QA Engineer. Lembrando, eu quero trazer essa informação de novo. Meus mentorados, eles conseguem achar vaga para trabalhar somente aprendendo sobre teste de software e processos. Quero deixar isso muito, muito claro. Dá para arranjar vaga somente com aqueles tópicos que eu mencionei. Porém, tá bom? Porém, ter esses dois tópicos novos, né, que é automação front-end e agora teste de API, são muito importantes para te dar mais destaque ainda no mercado, tá bom? E conseguir vagas melhores ainda. É só isso. Mas entenda que de lá, se você já sabe aquilo, você já podia estar se aplicando a vagas, tá bom? Então pensa nisso. Porque essa é a parte mais importante, inclusive, se você quiser uma vaga nova. Não adianta você aprender tudo isso se você não for atrás da sua vaga e não mostrar que você sabe essas coisas. E agora, galera, o que você vai aprender? Testes de API. Galera, teste de API é algo super simples. Tem muita gente que morre de medo de aprender sobre teste de API porque parece um pouquinho mais, como posso dizer, parece um pouquinho mais técnico. Ah, é muito técnico, menino, não sei se eu curto.
não pensa nisso. Teste de API é super simples, é literalmente leitura, você só precisa ler o que você está enviando, o que você está recebendo e entender o sistema, como que ele funciona. E saiba que você tem ferramentas que são excepcionais que vão te ajudar nesses testes de API, tá bom? Então, por exemplo, qual tipo de ferramenta eu indicaria você aprender? Eu indicaria você a aprender Postman. E adivinha? Óbvio, a gente tem aqui na LumStack, a gente tem vídeos sobre Postman ensinando como que utiliza ele. E ele é uma ferramenta excepcional de teste de API, tá? É a mais pedida no mercado de longe, é a mais conhecida. Ela tem ferramentas super legais para te ajudar no trabalho, tá bom? E ela é a mais pedida no mercado. Então, aprender testes de API utilizando Postman, na minha opinião, é um ótimo jeito de fazer. Lembrem-se, tá? Você não precisa necessariamente trabalhar só com Postman. Tem outras ferramentas como Insomnia, tá bom? Que eu conheço também, que eu já vi. Eu, sinceramente, não acho uma ferramenta tão boa quanto Postman, mas as duas são muito, muito parecidas. Se você começar a aprender uma das duas, eu tenho certeza que você consegue mudar para outra ferramenta sem pensar muito, tá bom? Porque elas realmente são muito parecidas, elas são realmente uma por uma quase, assim, são ferramentas muito... E eu não tô falando necessariamente de performance ou de total de ferramentas, mas inicialmente, na hora de estudar, fica tranquilo, qualquer uma das duas serve, mas eu indico Postman, eu tenho vídeo aqui no canal com Postman, eu não fiz com Insomnia, porque eu gosto muito de Postman e os dois são muito parecidos, tá bom? Mas é isso, galera, e isso vai te dar, é a cereja do bolo para você ser um que é muito mais confiante dentro das entrevistas. E galera, dá para aprender isso de forma super simples, eu garanto para você, eu sei que eu falei muita coisa, falei muita palavra que às vezes você não conhece, mas todos esses temas são super simples de ser aprendidos, tá bom? Se você tem um conhecimento e uma metodologia que te entrega passo a passo de o que estudar na hora certa, isso facilita muito ainda, e é justamente por isso que existe a minha mentoria, porque eu ensino esses passos da forma mais rápida para os meus mentorados poderem entrar no mercado do jeito mais rápido e, obviamente, fazendo a diferença, né? Não tô querendo aqui trazer pessoas que não entendem sobre qualidade, eu quero que você impacte as pessoas com o seu conhecimento de qualidade, tá certo? Então, se você tá interessado a migrar para a área de qualidade ou crescer na área de qualidade, se tornar um QA engineer, tornar um QA que ganha bem de verdade, chegar longe como QA, já segue a gente aqui na LumStack, também não se esquece de deixar o like, deixa o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. E esse é o meu presente para você aqui de Natal, justamente falando para você os passos para poder conseguir entrar na área em 2025 como QA, o roadmap do QA de 2025. Vai na minha que eu te garanto que esse vídeo aqui é ouro pra você, tá? Tô te entregando aqui, ó, como um presente aqui na véspera de Natal, tá certo? Bem, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like, não se esquece de comentar se você tiver dúvidas ou quiser perguntar qualquer coisa relacionada a mim, ou sobre a live, ou sobre a Lume, ou sobre a mentoria, pode perguntar que eu sempre respondo as perguntas. Além disso, se você quiser saber como migrar para a área de qualidade em 3 meses e conseguir um salário de R$4.000 como QA, se inscreve aqui a gente fala sobre qualidade todos os dias e a gente sempre tem evento para você poder aprender ainda mais, tá certo? Galera, eu vejo vocês num próximo vídeo, provavelmente na quinta-feira, dia 26, ainda vou estar com o gorrinho, porque ainda é Natal. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau. Feliz Natal!